A história do dólar. Há mais de 200 anos, a moeda oficial dos Estados Unidos da América tem sido o todo-poderoso dólar. Mas como é que se tornou a nossa moeda com curso legal? E por que é que a nota de dólar parece do jeito que funciona? Bem, hoje vamos dar uma olhada na história da nota de dólar. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal Top Histórias Incríveis. Depois disso, deixe um comentário e diga-nos o que outros tópicos financeiros que você gostaria de ouvir. Quando os primeiros colonizadores das 13 colônias americanas chegaram ao Novo Mundo, eles trouxeram ouro e várias moedas britânicas. Mas, como todo mundo que já carregou dinheiro em uma viagem, eles rapidamente ficaram sem dinheiro. Isso os deixou sem meios para comprar alimentos ou outras necessidades de tribos indígenas próximas ou até mesmo uns dos outros. Obviamente, isso era ruim. Na ausência de dinheiro e moedas, os colonos começaram a negociar com dinheiro mercadoria, que incluía coisas como tabaco, peles de castor ou certos tipos de conchas chamadas wampum. Na verdade, o wampum era tão importante que, em 1637, a colônia da Baía de Massachusetts declarou o concurso legal. Mas o comércio de mercadorias tem os seus limites. Por exemplo, o valor de uma cultura como o tabaco pode flutuar enormemente dependendo do sucesso da colheita e, com o tempo, seca e perde o seu valor. Imagine ir pagar o almoço e descobrir que o dinheiro da sua carteira expirou como uma banana velha ou uma criptomoeda. Os colonos não tinham muitas outras opções. O governo britânico não permitiu a exportação de moedas de ouro e prata e também se recusou a permitir que os colonos cunhassem as suas próprias. No entanto, as moedas espanholas eram muito mais fáceis de encontrar. Como resultado, a maioria das moedas em circulação durante a era colonial eram de origem espanhola ou portuguesa. Na verdade, durante a grande maioria dos séculos 17 e 18, o peso espanhol, também conhecido como dólar espanhol, foi uma das poucas moedas amplamente aceitas. O primeiro papel-moeda na América foi emitido pela colônia da Baía de Massachusetts em 1690 com o propósito de financiar uma expedição militar durante a Guerra do Rei William. Outras colônias seguiram o exemplo e começaram a imprimir a sua própria moeda em conexão com outros conflitos militares. Basicamente, pequenos IOUs que lhe dão a excelente oportunidade de investir em violentos desacordos nacionais. Esse dinheiro colonial inicial era denominado em libras, xelins e centavos, mas o valor dessas denominações podia variar de colônia para colônia. Portanto, uma libra em Massachusetts pode valer menos do que uma libra na Pensilvânia. Obviamente, isto criou alguma confusão, e essa confusão levou a sérios problemas econômicos. Como resultado, o parlamento aprovou uma lei que proíbe as colônias de imprimir o seu próprio dinheiro. É claro que a autoridade do parlamento acabou quando a Guerra Revolucionária começou em 1775. Essa guerra foi muito mais longa e muito mais cara do que se havia previsto, por isso as colônias, seguindo uma página do livro do rei, emitiram papel-moeda para ajudar a financiar o conflito. Os projetos de lei emitidos pelo Congresso Continental eram conhecidos como continentais. Sim, isso faz sentido. Infelizmente, quando a guerra terminou em setembro de 1783, eles eram praticamente inúteis. Os recém-formados Estados Unidos precisavam de encontrar algo para estabilizar a economia. Assim, em 6 de julho de 1785, o Congresso Continental dos Estados Unidos reuniu-se em Nova York e designou o dólar como moeda oficial do país. Também foi acordado que o dólar funcionaria com base em um sistema decimal, atribuindo 100 centavos a cada dólar. Mas como se tratava do Congresso, não havia como concordarem em tudo. À medida em que o governo federal deveria ditar a política financeira aos estados tornou-se um ponto de discórdia. Como resultado, só em 1792 o país estabeleceria uma Casa da Moeda Nacional. E mesmo assim, só em 1862 é que o Tesouro dos Estados Unidos seria capaz de imprimir notas de dólar. Em outras palavras, parece que o governo americano tem complicado as coisas desnecessariamente, literalmente, desde o dia em que nasceu. A palavra dólar é uma forma alterada da palavra germânica thaler, que em si é uma forma abreviada de Joachimsthaler, que era o nome de uma moeda de prata cunhada em 1519 pelo Reino da Boêmia. Ainda comigo? Ok, vamos continuar. A moeda recebeu esse nome porque foi feita com prata extraída em Street Joachimsthal. A palavra thaler se espalhou pelo mundo. A variação holandesa, Dutch, chegou ao Novo Mundo com alguns dos primeiros imigrantes. A palavra moderna dólar é descendente direta do termo holandês. A origem do cifrão, no entanto, é um pouco misteriosa. Reconhecido em todo o mundo, o cifrão é praticamente sinônimo da moeda norte-americana. O cifrão apareceu pela primeira vez
Impresso por volta de 1800, e sabemos que era amplamente utilizado muito antes de o primeiro dólar em papel ser emitido em 1875. Mas, fora isso, tudo o que temos são teorias. A teoria mais amplamente aceita é que o símbolo evoluiu a partir do peso espanhol, que, se você se lembra, era a unidade básica de valor na América colonial durante o final do século XVIII. Documentos daquela época registram que o peso era abreviado com as letras P e S. Os historiadores acreditam que, com o tempo, as duas letras foram escritas uma sobre a outra, criando um símbolo que acabou se transformando no cifrão. Em 1861, o Congresso precisava de dinheiro para financiar a Guerra Civil. E, para tanto, autorizou a emissão de notas à vista nos valores de 5 dólares, 10 dólares e 20 dólares. A denominação de 10 dólares foi adornada com um retrato do presidente Abraham Lincoln, tornando-o o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter seu rosto em uma nota. O verso das notas foi impresso com uma tinta especial anti-falsificação de cor verde. Como resultado, as notas foram apelidadas de notas verdes. A primeira nota de 1 dólar foi emitida um ano depois, em 1862, apresentando um retrato do secretário do Tesouro, Salmon P. Chase. Chase é o homônimo do Chase Bank, embora na verdade não tenha nada a ver com esse negócio. Eles simplesmente roubaram o nome dele. E deveria ter optado pelo Salmon Bank. A aparência moderna da nota de 1 dólar data oficialmente de 1963, mas muitos dos elementos de design que associamos a ela foram introduzidos em 1929. Por exemplo, a nota de 1929 trocou a caneca de Salmon P. Chase por o agora famoso retrato de George Washington, criado por Gilbert Stuart. O verso da nota de 1929 tinha um grande número 1 estilizado. Isso mudaria em 1935, quando aquele foi substituído pelo grande selo dos Estados Unidos e aquela estranha pirâmide encimada pelo estranhamente psicodélico olho da Providência, como a lateral de uma van retocada. Em 1957, as palavras em God e traste foram acrescentadas. Porque se você quer que as pessoas apoiem sua moeda, você diz a elas que é o que Deus guarda em sua carteira. Qualquer pessoa que já tenha passado algum tempo examinando uma nota de 1 dólar notou que ela está coberta de símbolos, alguns dos quais são seriamente estranhos. Tão estranho que você não carregaria no bolso se não fosse dinheiro. Para começar, existe o já mencionado grande selo dos Estados Unidos. O selo retrata uma águia americana em voo, segurando 13 flechas de guerra em sua garra esquerda e um ramo de oliveira em sua garra direita, o que pode ser uma mensagem confusa, mas é uma águia de aparência realmente radical. A águia no grande selo também carrega uma bandeira no bico, onde se lê e pluribus unum, uma frase em latim que significa de muitos, uma referência a um país composto por muitos estados. E as 13 estrelas acima da águia representam as 13 colônias originais, bem como o nascimento de uma nova nação, como se fosse uma nova constelação no universo. Bem, certamente não falta confiança. Em frente ao grande selo está a imagem mais confusa, uma pirâmide inacabada de 13 fileiras, supostamente simbolizando força e duração. A linha mais baixa e a pirâmide tem o número 1776 estampado em algarismos romanos, e logo abaixo dele há uma faixa que diz Novus Ordo Seclorum, que significa uma nova ordem dos tempos, referindo-se a uma nova forma de governo. No topo da pirâmide está aquele olho da providência, indutor de paranoia, que representa o olho que tudo vê do divino. Está rodeado pela frase latina Annuit coeptis, que significa a providência favoreceu os nossos empreendimentos, providência, neste caso, referindo-se ao cuidado protetor de Deus, e não à capital de Rhode Island, provavelmente. Os dólares que gastamos hoje são impressos num tipo de papel muito especial fabricado pela Crane and Company, um fabricante com sede em Massachusetts que fornece papel para a moeda ao Bureau of Engraving and Printing dos Estados Unidos desde 1879. Este papel é 25% linho e 75% algodão e possui minúsculas fibras vermelhas e azuis de vários comprimentos distribuídas uniformemente por ele. O papel serve como medida anti-falsificação, uma vez que não está disponível ao público em geral. Mas esse é apenas um entre vários. Há também o uso de tinta que muda de cor, que muda a cor da tinta de verde para preto quando a nota é segurada em ângulos diferentes, como um olho mágico ou aquele meme sobre o vestido preto e azul. Ou era branco e dourado. As notas modernas também têm um fio de segurança tecido no papel. Esses tópicos vão de cima para baixo e exibem a denominação da moeda. Você mesmo vê o fio de segurança segurando uma nota contra a luz. Ainda mais legal, se você iluminar uma luz ultravioleta, ela brilhará em uma determinada cor correspondente a cada nota.
Esse recurso específico pode ter menos a ver com proteção contra falsificação e mais com apenas diversão. Há também a microimpressão, palavras que aparecem em uma fonte tão pequena que parecem linhas sólidas, a menos que sejam ampliadas. Outra medida anti-falsificação é a inclusão de uma marca d'água. Localizada logo à direita do retrato, a marca d'água pode ser vista em ambos os lados da nota. Nos dias 10, 20, 50 e 100, é mais uma imagem do presidente em destaque do projeto. Mas no 5, por alguma razão, é o número 5. Não há marcas d'água na nota de $1. Se você está tentando conquistar o submundo do crime imprimindo símbolos falsificados, o governo aparentemente acha que você precisa de toda a ajuda possível. Você deve ter notado que é difícil encontrar dinheiro antigo. Isto porque à medida que o dinheiro novo é impresso, o dinheiro antigo é recolhido e destruído. Na verdade, o dinheiro é destruído todos os dias por uma de 3 entidades: o Bureau of Engraving and Printing, a Casa da Moeda dos Estados Unidos ou a Reserva Federal. A principal razão pela qual as notas são destruídas é que elas foram danificadas ou mutiladas durante a circulação. Notas danificadas não podem ser usadas em máquinas de venda automática, caixas eletrônicos ou outros leitores eletrônicos de contas, por isso precisam ser retiradas de circulação. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Na verdade, a vida média de uma nota de $1 é de apenas 3 anos e meio. É menos tempo do que leva para lançar uma sequência de Tor. As notas submetidas aos bancos da Reserva Federal são verificadas quanto à adequação por uma máquina de classificação de alta velocidade chamada Banknote Processing System 3000. A máquina verifica as notas em busca de defeitos como rasgos, flacidez, pichações, orelhas de cachorro ou sujeira excessiva. E, apenas sujeira excessiva? Quero meu dinheiro sem sujeira. Qualquer nota que não esteja à altura é triturada pela máquina e depois enterrada em um aterro sanitário ou distribuída como lembrança às pessoas que fazem passeios pelo Federal Reserve Bank. A quantidade de dinheiro que o Fed destrói varia de ano para ano, mas geralmente fica em torno de $5 a $7 bilhões, o que parece um desperdício. Eles não podem simplesmente doar o dinheiro antigo? Você sabe, para mim? Então, o que você acha? Qual fato da história do dólar mais te surpreendeu? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido o vídeo.